All right, as we begin, I want to ask you a question. Então, enquanto começamos, gostaria de vos colocar uma pergunta. How many of you believe that God is sovereign? Let me see your hands. Quantos de vós acreditam que Deus é soberano? Mostrem-me a vossa mão. That's very interesting. É bastante interessante. We haven't even said what that means yet. Ainda nem sequer dissemos o que é que isso quer dizer. And yet you all agreed with the proposition without knowing what it means. E sem saberem o que quer dizer esta proposição, ainda assim muitos de vós aceitaram-na, disseram que sim a ela. And that's what we're going to do in this session. E nesta sessão é sobre isso que vamos falar. What is the sovereignty of God? O que é a soberania de Deus? I want you to turn in your Bibles to the book of Psalms again. Quero que vamos nas nossas Bíblias até ao livro de Salmos, Psalm 135 o Salmo 135, and verse 6. e vamos ler o verso 6. Tudo quanto aprova ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Now this psalm is a psalm of praise. Então, este salmo é um salmo de louvor. We are commanded from the beginning of the psalm to praise the Lord, Desde o início deste salmo que somos ordenados a louvar ao Senhor, to praise His name, a louvar o seu nome, to praise Him. a louvá-lo. And verse 3 of that psalm gives us the first reason for praising the Lord, E no versículo 3 encontramos a primeira razão para louvar ao Senhor. for the Lord is good. Porque o Senhor é bom. Verse 4 tells us to praise Him for His electing love. No versículo 4, yes? Yes. Diz-nos para o louvarmos pelo seu amor que nos elege. Verse 5 tells us to praise Him for His preeminence. No versículo 5, devemos louvá-lo pela sua preeminência. And verse 6 expresses His sovereignty. E no 6 temos então a expressão da sua soberania. And in verse 6, in just two phrases, we have the sovereignty of God laid out for us as fully as we need. E neste versículo 6 temos a soberania de Deus explicada de uma forma tão completa quanto necessitamos que nos seja explicada. We see, first of all, the delight of God with regard to His sovereignty. Em primeiro lugar, vemos o deleite de Deus para com a sua soberania. And secondly, the domain of God with regard to His sovereignty. E em segundo lugar, o domínio de Deus sobre a sua própria soberania. First, let's look at the delight of God. Em primeiro lugar, vamos dar um tempo e olhar acerca do deleite de Deus. Notice the first part of that verse. Vejam a primeira parte do versículo. Whatever the Lord pleases, He does. Tudo quanto aprova ao Senhor, Ele o fez. The Hebrew word that is translated pleases literally means delight. A palavra hebraica que é traduzida como aprove significa literalmente este deleite. Literally, God does whatever He pleases. Literalmente, Deus faz tudo aquilo que lhe causa este deleite. Now, I say this with my tongue firmly in cheek. That proves that God is not married. I'm sorry? It proves that God is not married. Eu digo isto à boca cheia, isto realmente é a prova de que Deus não é casado. No married man does whatever he pleases. Porque nenhum homem casado faz exatamente aquilo que lhe apraz. It's like the man said, I'm in charge of my house, if that's como- okay with you, dear. É como o homem que diz, sou eu que tenho o controle cá em casa, se não tiveres nada a opor, querida. God does whatever He pleases. Então Deus faz, de facto, tudo aquilo que lhe apraz. That's repetition of Psalm 115, verse 3, Isto é a repetição do Salmo 150, no verso 3. which says, Our God is in the heavens, He does whatever He pleases. O nosso Deus que está nos céus faz tudo aquilo que lhe apraz. God does whatever He pleases, and whatever God does pleases Him. Deus faz tudo aquilo que lhe apraz e tudo o que Deus faz causa-lhe deleite. You may have heard the question or been asked the question, can God do anything? Poderão talvez já se ter questionado ou terem sido questionados se Deus... Can God do anything? Pode Deus fazer algo? What's the answer? Qual é a resposta? Is there anything God can't do? Existe algo que Deus não pode fazer? Não. There are things God cannot do. Just in. That's the only thing. For example, God cannot lie. Há coisas que Deus realmente não pode fazer. Deus, God- por exemplo, não pode mentir. God cannot die. Não pode morrer. God cannot sin. Não pode pecar.
But that does not mean that God is limited in His power. Mas isso não significa que Deus é limitado no seu poder. Wouldn't you give anything to not be able to sin? Não dariam tudo para terem a possibilidade de não serem pecadores? I was trying to evangelize a college student one time, and he asked me this question. Certa vez estava a tentar evangelizar um estudante meu e ele fez-me esta questão. Can God make a rock so big that God can't lift it? Será que Deus é capaz de fazer uma rocha tão grande que Ele próprio não a consiga levantar? I'm very impatient with that kind of idiocy. Esse tipo de idiotice causa-me grande impaciência. And I answered in this way. E eu respondi-lhe desta forma. God can make a moron who can ask questions like that. Deus pode criar um idiota capaz de fazer perguntas como essa. God cannot do anything inconsistent with His own holiness. Deus não pode fazer nada que seja inconsistente com a sua própria He santidade. limits Himself. Ele limita-se a si próprio. He can do anything consistent with His character and purposes. Ele faz tudo de acordo com o seu caráter e com os seus propósitos. But God's being unable to do wrong is not a weakness, it's a strength. Mas o facto de Deus não ser capaz de fazer o mal não é uma fraqueza, e sim uma força. It's an affirmation of His purity. É uma afirmação da sua pureza. God can and does do whatever He finds consistent with Himself and His purposes. Deus pode e faz tudo aquilo que é consistente com o seu propósito e com a sua natureza. God does whatever He pleases. Deus faz tudo aquilo que lhe apraz. And no one stops Him from doing it. E ninguém pode impedi-lo de o fazer. And no one interferes with His accomplishing whatever He wants to do. E ninguém interfere com que tudo o que ele tenciona fazer seja realmente feito. I was in a church once in the city of Pittsburgh, Pennsylvania, attending a worship service. Certa vez estava numa igreja na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, At least I thought it was a worship service until I heard the pastor. e eu pensei que aquilo era um culto de adoração até que ouvi o pastor. And he was talking about how you could lose your salvation. E ele estava a falar acerca de como nós podemos perder a salvação. And he got to the verse where it says that no man can take them out of my hand. E ele chegou ao verso em que fala que nenhum homem pode tirá-los da minha mão. And he said, yes, but I can jump. Sim, mas eu posso saltar. And if I had been sitting next to a wall, I would have started banging my head against it. Se eu estivesse sentado ao lado de uma parede, naquele momento teria começado a bater com a minha cabeça nela. I'm trying to picture a weak, puny little sinner prying God's fingers open. Estou a tentar imaginar um pequeno, fraco pecador a tentar fazer assim aos dedos de Deus para escapar. God does what He wants. Deus faz o que quer He does what pleases Him. e faz o que lhe agrada. And everything He does pleases Him. E tudo o que ele faz lhe agrada. This is surely the message of Isaiah 55:11. Esta é certamente a mensagem de Isaías 55:11. My word will not return to me void, A minha palavra não retornará para mim vazia, without accomplishing the purpose for which I sent it. sem que tenha cumprido o propósito para o qual eu enviei. Do you have any idea how freeing that is for you when you go out to witness and evangelize? Tem alguma ideia do quão libertador isso é para cada um de nós quando saímos para evangelizar? You have not been successful when someone responds to the gospel message. Tu não tens realmente sucesso quando alguém respondeu afirmativamente à mensagem do Evangelho. You've been successful when you've spoken the gospel message. Foste bem-sucedido quando falaste a mensagem do Evangelho. Because God's word never returns to Him void. Porque a palavra de Deus nunca retorna para ele vazia. If someone rejects it, Se alguém a rejeitar, that may have been the purpose that God had for that person at that time. então provavelmente isso é porque era o propósito de Deus para aquela pessoa naquele momento. And it may be that you merely planted a seed that God will bring to fruition months, years down the road. E pode dar-se o caso que apenas Deus estava a plantar uma semente que talvez só germine alguns dias, alguns meses, alguns anos mais tarde. Basically, the sovereignty of God means this. Basicamente, a soberania de Deus significa isto. God is in complete control of every situation. Deus está no controle total de cada situação. And He will accomplish His purposes as the divine initiator. E Ele cumprirá os seus propósitos como sendo o divino impulsionador.
You don't really need to read far into the Bible to see that this is true. Não precisamos de ler muito na Bíblia para percebermos que isto é verdade. I mean, back in Genesis, God said, "Let there be light." Por exemplo, se olharmos para Gênesis, quando Deus diz faça-se luz, And what was the result? qual foi o resultado? The light particles formed a committee. They got together. They voted to see if they wanted to go along with this. As partículas da luz, elas formaram um comitê, juntaram-se, reuniram e decidiram se estavam de acordo com isto. And the majority ruled, so there was light. E a maioria disse, sim, estamos de acordo, e então houve luz? No. Não. God said, "Let there be light," and there was light. Deus disse, faça-se a luz, e houve luz. Haja luz e houve luz. I want you to turn in your Old Testament to the book of Isaiah. Eu gostaria que fôssemos ao Velho Testamento, ao livro de Isaías, Or if you're from England, it's Isaiah. ou se for em Inglaterra, Isaías. Chapter 46, No capítulo 46, and beginning in verse 9. e vamos começar a ver no versículo 9. And see how God asserts his sovereignty here. E vamos ver como Deus afirma a sua soberania aqui. He says, "I am God and there is no one like me." Ele diz, eu sou Deus e não há outro. Now, how does God show himself to be unique and unlike anyone else? Como é que Deus nos mostra ser único e diferente de qualquer outro ser? He says, "I declare the end from the beginning, Ele diz, desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, and from ancient times things that have not been done yet." desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. What's he saying? O que é que ele está a dizer? I can tell you the end of history from the first day of history. Desde o primeiro dia da história, que eu te posso dizer o último dia da história. I can tell you things that haven't even been done yet. Posso-te dizer as coisas que ainda não aconteceram. How is that possible? Como isso é possível? There are some theologians that say God can't know the future because it hasn't happened yet. Existem alguns teólogos que dizem que Deus não pode saber o futuro porque ainda não aconteceu. They have to turn in their theologian's card. They have no right. Eles têm que devolver o seu cartão de teólogo. Não têm direito de fazê-lo. I don't know who they're talking about, but it's not God. Não sei de quem é que eles estão a falar acerca, mas certamente não é de Deus. Is it just because God knows more? É apenas porque Deus sabe mais? I mean, is he like Superman? He can see into the future with his X-ray vision? É porque ele é como o super-homem e consegue ver o futuro com a sua visão raio-x? No, read on. Não. Vamos continuar a ler. The basis for his knowledge is his sovereign decrees. A base do seu conhecimento são os seus decretos soberanos. Here is how he says it. Aqui está como ele o coloca. My purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Now drop down to verse 11. Agora vamos olhar ao verso 11. Truly I have spoken. Verdadeiramente falei. Truly I will bring it to pass. Verdadeiramente eu irei fazer com que tal aconteça. I've planned it. Eu planeei, I will do it. então falo-ei. Does he sound like he's lacking confidence? Será que parece que ele está com alguma falta de confiança? If you read this in the original, it would say, I sure hope it works out this way. Se lerem isto no original, será que dizia algo como eu espero mesmo que isto vá resultar assim? Listen to the book of Daniel, chapter 4 and verse 35. You don't need to turn to it, I'll read it for you. Well, he'll read it for you. Vamos até ao livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, que diz: Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. In other words, no one keeps God from doing what he wants. Posto de uma forma mais simples, ninguém pode deter Deus de fazer aquilo que pretende, Which is anything he pleases. que é seja o que for que lhe agrade. Now, the term sovereign Então, este termo, soberano, connotes a situation in which a person, tem a conotação como uma situação em que alguém from innate dignity, que tem uma dignidade inata, exercises supreme power exerce um poder supremo with no areas outside his jurisdiction, em que não existem áreas que estejam fora da sua jurisdição. one who is sovereign enjoys complete autonomy. Alguém que é soberano goza de uma autonomia completa.
In other words, Noutras palavras, God is not married. Deus não é casado. I was teaching a class one time in the state of Alabama, Em tempos estava a dar uma aula no estado de Alabama and I was referring to some of these issues, e estava-me a referir a algumas destes assuntos. and right in the middle of my talk, a woman stands up and says, I disagree with you. I think we can do whatever we want, whenever we want. E bem no meio da minha palestra houve uma senhora que se levantou e que me disse, eu não estou de acordo consigo, eu creio que podemos fazer o que queremos quando queremos. And I asked the lady, may I ask what you do for a living? E eu perguntei à senhora, posso, por favor, saber o que é que faz da vida? And she said, I'm a lawyer. E ela disse, sou uma advogada. And I noticed the gentleman sitting next to her, and I said, is this your husband? E depois eu reparei que havia um senhor sentado ao lado dela e perguntei-lhe, esse senhor é o seu marido? And she said, yes, it is. E ela disse-me, sim, é. I said, may I ask him a question? E depois perguntei, posso também fazer-lhe uma questão a ele? Because I could already see who was in charge of this relationship. Porque já consegui perceber quem é que está no controle desta relação. And so I said, sir, would you stand? E então eu disse-lhe, senhor, por favor, coloque-se de pé. And I said, can you do anything you want, anytime you want? E perguntei-lhe, pode fazer tudo o que quer, quando quer? And he said, not with this woman, I can't, no. E ele disse, não, com esta mulher não. I proved my point. E eu acabara de provar o meu ponto ali. And when we apply the term sovereign to God, it indicates his complete power over all creation. Então, quando aplicamos o termo soberano a Deus, isto indica o seu total poder at any time, yes? Yes. A qualquer momento. And there are no conditions on it. E não existem condições sobre isto. Now, the term sovereign is often used by Christians, but I'd be willing to bet that very few of them would agree with it if we defined it this way. Então, o termo soberano é usado muito frequentemente pelos cristãos, mas eu estou em crer que muitos não estarão exatamente de acordo quando o definimos desta forma. We use terms like allow Usamos muitas vezes termo como permite, instead of decree. ao invés de usarmos decreta. Too often, we see God knowing what's going to happen, but unable to do anything about it. Muitas vezes olhamos para Deus como sabendo o que vai acontecer, mas incapaz de fazer algo acerca disso. Or we have God standing idly by while you and I make a mess of our lives, and then God just cleans up the mess. Ou então tendemos a olhar um pouco para Deus como alguém que apenas fica de lado assistindo enquanto estragamos a nossa vida e depois então vem para intervir, para limpar tudo o que nós estragamos, o que nós sujamos. We have God reacting after the fact rather than before the fact. Temos um pouco a ideia de Deus que reage depois de um acontecimento ao invés de antes do acontecimento. In the Bible, God is always the divine initiator, E na Bíblia o que nós vemos é que Deus é sempre o divino impulsionador never the responder. e nunca aquele que reage. He brings his will to pass through his decrees Ele faz com que a sua vontade se cumpra tal qual ele decreta and through the means that he has ordained. e também pelos meios que ele próprio decretou. God has not only ordained what's going to happen, but how it's going to happen. Deus não só decreta o que é que vai acontecer, mas também como é que vai acontecer. But the sovereignty of God is a natural conclusion drawn from his other attributes. Mas a soberania de Deus é uma conclusão natural quando estudamos ou quando olhamos para os seus outros atributos. Now think with me. Agora pensem comigo. If God is eternal, then he's the source of all that is. Se Deus é eterno, é Ele então a fonte de tudo o que existe. If he's the source of all that is, then he is omnipotent. Se Ele é a fonte de tudo o que existe, então Ele é omnipotente. If he's omnipotent, he is obviously sovereign. E se é omnipotente, obviamente que é soberano. If he's not sovereign, he can't be omnipotent. Se não for soberano, não pode ser omnipotente. If he's not omnipotent, he's not God, E se não for omnipotente, não é Deus. because he would have an equal rival. Porque teria algum rival semelhante. So God is a law unto himself. Então, Deus dita a lei para si mesmo.
God sets the standard, É Ele que define o padrão. and He sovereignly rules His creation, ordaining everything that comes to pass. E soberanamente controla a sua criação ao decretar tudo o que tem que acontecer. All other authority in this world is derived authority. Toda e qualquer outra autoridade que exista neste mundo é sempre autoridade derivada. God's authority is intrinsic. Mas a autoridade de Deus é intrínseca. Do you remember the dialogue between Jesus and Pilate? Relembrem-se do diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilate thought that he was in control. Pilatos julgava estar numa situação em que estava no controle. Pilate thought he was threatening Jesus with his authority. Pensava que com a sua autoridade estava a ameaçar Jesus. He says, "Don't you know that I have power to give you life or to give you death?" Ele perguntava-lhe, não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida ou de te tirar? Do you remember what Jesus said? E relembram-se o que é que Jesus respondeu? You would have no authority if it weren't given you from above, Não terias qualquer autoridade se a mesma não te tivesse sido dada do alto. and neither would anyone else. E também assim é com qualquer outra pessoa. Sometimes pastors think that they are like a little pope. Muitas vezes os pastores veem-se quase como um pequeno papa, They think that they are all powerful in the church. que são todos poderosos dentro da igreja. The only power a pastor has comes from this book. E o único poder que um pastor tem vem deste livro. This is his authority. É isto a sua autoridade. And he has the authority as long as he sticks with this book. E tem a autoridade apenas e somente enquanto se rege por este livro. So God ordains freely everything that comes to pass. Então, Deus decreta de forma livre tudo aquilo que tem que acontecer. And nothing happens that God has not ordained to happen. E nada acontece que Deus não tenha livremente determinado. This is the message of Lamentations 3:31. Esta é a mensagem que encontramos em Lamentações 3:31. It comes to us in the form of a rhetorical question. Chega-nos até nós como uma pergunta retórica. What is it that comes to pass and I have not ordained it? God asks. O que pode acontecer que não tenha sido por mim ordenado? Deus pergunta deste versículo. As I said, it's a rhetorical question. He's not waiting for a response. Precisamente porque eu já disse que é uma pergunta retórica, ele não espera uma resposta. The answer is nothing. A resposta é nada. Nothing happens that God did not ordain to come to pass. Nada acontece que Deus não tenha ordenado, decretado. God displays and asserts His sovereignty in a variety of ways. Deus demonstra-nos a sua soberania numa grande variedade de formas. Now, I'm going to refer to some scriptures. We're not going to read them. I'm just going to tell you what they say. You can look them up. Eu vou agora referenciar uma série de versículos, não vamos estar a lê-las, mas eu vou explicar o que elas contêm. In Psalm 75, verses 6 and 7, God exalts some and He puts down others. No Salmo 75, os versículos 6 e 7, Deus exalta a alguns e não faz a outros. In Psalm 104, verses 27 to 30, God feeds some and not others. No Salmo 104, versículos 27 a 30, Deus alimenta a alguns e não a outros. In Psalm 107, verses 25 and 29, God creates storms and stops storms. No Salmo 107, versículos 25 a 29, Deus forma tempestades e depois também as para. Now, there's sometimes God's sovereignty even seems contradictory to us. Muitas vezes a própria soberania de Deus até nos pode parecer contraditória. In the Old Testament, in the book of 1 Chronicles, chapter 13, No primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, God kills a man named Uzzah for touching the ark. nos versículos 9 e 10 vemos que Deus mata um homem chamado Uzá por ter meramente tocado a arca. This is an interesting story. É uma história muito interessante. God wants the people to move His ark. Deus deseja que o povo mova a arca. Not Noah's ark, that would be too big to move. Não a arca de Noé, essa seria bastante grande para deslocar. The Ark of the Covenant. Mas a arca da aliança. And God had been very specific about how He wanted it moved. E Deus tinha sido muito específico acerca das regras que ditariam a deslocação da arca. At each corner of the ark there was a gold ring. Havia um anel dourado em cada um dos cantos da arca. One here, here, and in the front too.
um aqui, outros dois paralelos à frente. And God told the people, put poles through the rings and have men carry it on their shoulders. E Deus tinha determinado para os homens que teriam que colocar varas por entre estes anéis e depois os homens então transportariam a arca. And then he said, don't touch the ark, E depois disse, não toqueis na arca, or you will die. ou morrereis. But the people did what we always do. They think that they know better than God. Mas o que algumas pessoas fazem, o que nós muitas vezes fazemos é julgamos saber mais do que Deus. If I were to ask you, do you think that God knows everything? You would all say yes. Se eu vos perguntasse, julgam que Deus sabe tudo, todos vós responderiam que sim. We think that God knows everything except what he's doing. Nós pensamos que Deus sabe tudo, exceto aquilo que está a fazer. We don't think God knows what he's doing. Não achamos que Deus não sabe o que está a fazer. Do you think back to Abraham and Sarah? God says you're going to have a son. Olhamos atrás na história para Abraão e Sara e quando Deus diz que eles iriam ter um filho. And E Abraão riu-se. I think they got that without the translator. I know. I want to stick as literal as possible. Abraham says, I'm over 100 years old. She's over 90. Abraão disse, eu tenho mais de 100 anos, ela tem mais de 90. We don't even think about that stuff anymore. Já nem sequer pensamos acerca disso. For them, it was too late, right? Para eles parecia demasiado tarde, certo? What happened? O que é que aconteceu? They had a son. Tiveram o filho. How about Mary and Joseph? For them, it was too soon. Pensemos acerca de Maria e José. Para eles foi o contrário, era cedo demais. She'd never known a man. Ela nunca tinha coabitado com What outro happened? homem. Com um homem. E o que aconteceu? Eles tiveram um filho. My favorite story is the story of Mary, Martha, and Lazarus. A minha história predileta é a de Marta, Maria e Lázaro. Lazarus is sick, Lázaro estava doente. and Mary sends someone to tell Jesus so that he can come. E Maria envia alguém a Jesus pedindo que ele venha até eles. And Jesus says, it's not time yet. E Jesus apenas lhe responde, ainda não é chegado o tempo. No, you don't understand. Lazarus is really sick. You've got to come now. E a pessoa diz, não estás a entender. Lázaro está mesmo muito doente, tens que vir agora. Can you imagine the laughter in heaven when we tell God what he's got to do? Conseguem pensar nos sorrisos que há no céu quando nós estamos a tentar dizer a Deus o que deve fazer? So Jesus and the disciples wait, Então, Jesus e os discípulos esperaram. and they wait, E esperaram. and then they wait. E depois esperaram mais um pouco. And then finally word comes, E depois he's dead. acaba por chegar a notícia de que Lázaro havia morrido. So Jesus said, now it's time. E então sim, Jesus diz, agora é chegado o tempo. Can you imagine the looks on the disciples' faces? Conseguem imaginar as caras dos discípulos? Now it's time? He's Agora? dead. Agora é que é o tempo, ele já está morto. It's time to go. Assim, agora é o tempo, vamos. So they get to Mary and Martha's house, and Então- Lazarus is already in the grave. Então eles chegam à casa de Marta e de Maria e Lázaro já está no túmulo. And Martha is very upset with Jesus. E Marta está muito aborrecida com Jesus. And I imagine she came out and gave him a good finger wagging. She said, if you had been here, this wouldn't have happened. Eu consigo imaginá-la a chegar-se bem zangada perto de Jesus e dizendo assim com o dedo, se tivesses vindo mais cedo isto não tinha acontecido. Jesus says, Martha, you're worried about so many things. The only thing you need to worry about is, are you in a right relationship with God? E Jesus apenas lhe responde que Marta, estás preocupada com tantas coisas, quando a única coisa que realmente devias preocupar era se estás a ter uma relação certa com Deus. So Lazarus has been dead for 3 days. Então há 3 dias já que Lázaro era morto And Jesus says to the disciples, okay, roll the stone away. e Jesus apenas ordena aos discípulos que rolassem a pedra do túmulo And he sends one man in to make sure he's dead. e depois envia um homem dentro para se certificar de que Lázaro estava mesmo morto. And the disciple comes out, and I find so much humor in this. E depois o discípulo sai e eu vejo muito humor aqui. Jesus said, is he dead? Jesus pergunta-lhe, está morto? And the disciple said, he stinks. E o discípulo responde-lhe, já fede, Now it's time. agora é o tempo. Why did Jesus wait 3 days? Porquê é que Jesus esperou 3 dias? So no one could say he wasn't really dead, he was just in a coma.
para que ninguém pudesse dizer que ele não estava mesmo morto, que estava só em coma. So Jesus walks to the front of the tomb, Então Jesus chega-se mesmo na frente do túmulo, and obviously it's too late for anything good to happen e claro, todos sabemos, é já tarde demais para que algo bom possa sair daqui, unless you're God. a não ser que sejas Deus. And Jesus says, Lazarus, E Jesus diz, come out. Lázaro, sai. And here comes Lazarus. E aí vem o Lázaro. I heard a man say one time, why did Jesus say Lazarus come out? Why didn't he just say come forth? Porque é que Jesus terá dito isto? Lázaro sai, porque não disse apenas Lázaro. Because with the power of God in him, if he hadn't specified Lazarus, every dead person in the world would have come out. Exato. Porque se Deus não tivesse especificado, então toda e qualquer pessoa que estivesse morta teria ressuscitado. That's a long way around the story of Uzzah, isn't it? É uma grande volta em relação à história que tínhamos começado, Uzzah, não é? But I like to tell the story. Mas eu gostei de vos contar essa história. Besides, there's no dinner for 2 more hours. Para além disso, ainda faltam 2 horas para o jantar. I won't be like Tiago and make you late for the meal, I promise. Então, eu não serei como o Tiago e fazer-vos esperar pela The refeição. fastest way out of favor with people is to make them late for supper. A única forma... I'm sorry? To make them late for supper. Ok. A única forma de fazer as pessoas chegarem tarde à ceia. And you can tell by looking at me, I've never been late for supper. E podem ver pelo meu exemplo que eu nunca cheguei tarde a uma ceia. So anyway, they're transporting the ark on a cart instead of like the way God told them to. They knew better than God did. Então eles optaram por transportar a arca de forma diferente e pensavam saber melhor do que Deus. And the oxen carrying the cart stumble and the ark starts to slide off the cart into the mud. Portanto, eles estavam a transportar a arca num carro e em determinada altura o carro tomba e a arca começa a deslizar em direção ao chão. And Uzzah, with all good intentions, reaches up to stop the ark. E Uzá, com todas as melhores intenções, estende então a sua mão para evitar que a arca caísse. He doesn't want the ark to fall into the mud. Ele não quer que a arca caia na lama. He had all the good intentions in the world. Tinha as melhores intenções do mundo, He was just disobedient. mas apenas foi desobediente. God killed him E Deus matou-o on the spot. ali, imediatamente. Uzzah, I said, don't touch the ark. Uzá, eu disse, não toqueis na arca. What was there in the mud that would desecrate the ark? O que haveria ali na lama que pudesse retirar a santidade da arca? What's the only thing in this story that will desecrate the ark? Qual é a única coisa nesta história que pode retirar a Sinful santidade? Uzzah. O pecado de Uzá. Do we think that God doesn't mean what he says? Será que pensamos que quando Deus diz algo não quer bem dizer aquilo? But here's the ironic part. Agora vejam a parte irónica da história. God kills Uzzah for touching the ark, Deus matou Uzá por ter tocado a arca. and in 1 Samuel 4, God lets the Philistines steal the ark. Mas em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vemos que Deus permite aos filisteus roubarem a arca. But when you're sovereign and you can do whatever you please, you can do that. Mas se és soberano e tens a possibilidade de fazer tudo o que te apraz, então sim, podes fazer isso. There's nothing that God will not do to glorify himself. Não há nada que Deus não vá fazer para que a glória lhe seja dada a Ele mesmo. God is not restricted in any way by factors or circumstances or limitations of any kind. Deus não é restringido por quaisquer circunstâncias ou fatores de qualquer tipo. He always does what he pleases, Ele faz sempre aquilo que lhe apraz and everything he does pleases him. e tudo aquilo que Ele faz lhe agrada. Now, here comes the question. Agora aqui vem a pergunta. How come I'm not pleased with what God does? Como é que eu não me posso agradar daquilo que Deus faz? Why is it that God is pleased with everything he does and I'm not pleased with everything that Como é God does? possível que Deus se agrade de tudo o que faz e eu não fique agradado de tudo o que Deus faz? If God's not sovereign, he's not God. Se Deus não é soberano, então não é Deus. If God is not sovereign, there's no explanation for anything that happens. Se Deus não é soberano, então não existe qualquer explicação para tudo o que acontece. My friend from Brazil, the physicist, can tell you this as a scientist. If there is a effect, there has to be a cause. E tenho um amigo meu brasileiro, ele é um
físico, e ele diz, se existe uma consequência, então tem que haver uma causa para ela. When someone dies, we do an autopsy because we want to know why did they die. Quando alguém morre, fazemos uma autópsia porque queremos descobrir a causa da sua morte. You wouldn't go down to the mortuary if your mother or father died to see what happened and hear this, we don't know, it just happened. Não vamos ali até à casa, à morgue, e perguntar se o nosso pai, se a nossa mãe faleceu, o que é que lhe aconteceu, porque é que ele morreu, e esperamos ouvir apenas, não fazemos ideia. But there are people who call themselves scholars who will do that. Mas há pessoas que se chamam grandes peritos e que te poderão responder assim. You take one of those people outside at night and you look up into the sky and say, where'd all this come from? It just happened. Pega numa dessas pessoas, leva-o até uma noite estrelada, aponta para cima e pergunta, de onde é que isto tudo veio? E ele responder-te-á, apenas aconteceu. Why is there a dog there and a cat there? It just happened. Porque é que está ali um cão e está ali um gato? Apenas aconteceu. They call that science. E chamam a isso ciência. If there's an effect, there's a cause. And all we're saying is, God is the cause. Se existe uma consequência, então há uma causa. E aquilo que estamos aqui a dizer apenas é que Deus é a causa. Now, one thing we have to be very clear of, and this is always where the objection comes, Scripture does not teach fatalism. Uma coisa que temos que deixar muito clara, e muitas vezes é aqui que entra o problema, é que a Bíblia não nos ensina acerca de fatalismo. We are not allowed to blame God's sovereignty for our sins or our failures. Não podemos culpar a soberania de Deus pelos nossos falhanços Sins or failures. ou pelos nossos pecados. God is not the author of sin. Deus não é o autor do pecado. God does not do violence to the will of human beings. Deus não é responsável pela violência dos seres humanos. Here's something that upsets people. Está aqui algo que aborrece as pessoas. You like to think that you have a free will. Gostamos de pensar que temos livre arbítrio, God has a free will too. mas Deus também o tem. Oh, I never thought of that. Nunca tinha pensado nisso. So here comes the question people ask. Então, aqui está a pergunta que muitos se questionam. Well, if God's in complete control and He's going to do whatever He wants, Se Deus está em controlo e poderá fazer tudo aquilo que quiser, why should I pray? então para que é que eu devo orar? Why should preachers preach? Porque é que os pregadores devem pregar? Why should we evangelize people? Porque é que nós devemos evangelizar as You pessoas? just said God's going to save whoever He's going to save. I don't need to do anything. Você acabou de dizer que Deus salvará quem Ele mesmo quiser salvar, então eu não preciso de fazer nada. How do you answer a question like that? Como é que respondemos a uma pergunta destas? If God is going to do what He's going to do, why should we pray? Se Deus vai fazer aquilo que pretende fazer, por que é que devemos orar? Think about it for a minute. Pensem um minuto acerca disso. All right, for less than a minute. Ok, menos de um minuto. We do it because God said to. Nós fazemos-lo porque Deus nos ordenou. Isn't that enough reason? E isso não é razão mais do que suficiente? We do it because God commanded us to, and He's given us the privilege to do it. Fazemos porque Deus nos deu essa missão e temos o privilégio de a fazer, de a cumprir. Now remember what we said, God ordains the end, but He also ordains the means. Então, lembre-se daquilo que já falámos há pouco. Deus decreta o fim, mas também decreta quais são os meios para chegar a esse fim. If God wants you to understand His sovereignty, why do you need me up here to tell you? He can tell you better than I can. Se Deus quer que entendamos acerca da sua soberania, Ele mesmo nos podia mostrar isso. Para que é necessário que eu esteja aqui? Because as the Apostle Paul tells us in Romans, faith comes by hearing someone preach Christ. Porque como o apóstolo Paulo falava, a fé vem pelo ouvir acerca da pregação fiel da palavra. We do it because our Lord tells us to do it, and we do it because we love our Lord. Fazemos-lo porque o nosso Senhor nos disse para o fazer e porque amamos ao nosso Senhor. If you love me, you will keep my commandments. Se me amas, então cumprirás os meus mandamentos. We do it to prove our love for Jesus Christ. Nós fazemos-lo para provar o nosso amor por Jesus Cristo. And if you need a better reason than that, you better seriously consider whether you're a believer or not. E se precisas de... I'm sorry, you have to put it again. Which part did you lose? Just the beginning of the phrase.
if you are looking for a better reason than Ok. that. Se precisarmos de uma razão melhor do que essa, então talvez devemos questionar-nos se somos crentes. So the sovereignty of God should be a comfort to us, not a stumbling block. Então, a soberania de Deus deve ser uma bênção para nós e não uma pedra de tropeço. We might rebel against God's complete control, but we'd rebel more if He weren't. Podemos até rebelar-nos contra o controle total de Deus, mas seria bem pior se assim não fosse. So we've seen the delight of God in His sovereignty. Então, já vimos o deleite de Deus na sua soberania. Now let's look for a moment at the domain of His sovereignty. Vamos agora ver algum tempo acerca do domínio da sua In the soberania. second half of that verse from Psalms we read, it says this. Na segunda parte daquele versículo em Salmos, under 35, yes, was it? Yes. In heaven and in earth, in the seas and in all deep places. No versículo 6 diz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Any place He left out? Houve aqui algo que ele se esqueceu? Can you think of somewhere that wasn't covered by those four things? Conseguem pensar em alguma área que não esteja coberta por estas quatro coisas? So God is sovereign over everything that happens in heaven. Então Deus é soberano acerca de tudo o que acontece nos céus, He's sovereign over everything that happens on earth. soberano sobre tudo o que acontece na terra, He's sovereign over everything that happens in the seas. soberano sobre tudo o que acontece no mar And He's sovereign in everything that happens in all the deep places, wherever those are. e é soberano sobre tudo o que acontece em todos os abismos, não importa eles quais sejam. He's only sovereign in those places. Ele é apenas soberano nestes locais. You're on your own everywhere else. E em qualquer outro local, aí sim, tu estás por tua conta. God is in complete control over everything that happens. Deus está no completo controle sobre tudo o que acontece. In America, we have an election coming up in a few months. Em alguns meses, nos Estados Unidos, temos eleições And everyone in conservative circles is pretty worried about what might happen if their candidate doesn't win. e todas as pessoas mais da ala conservadora estão um pouco preocupadas o que é que poderá acontecer se o seu candidato não ganhar. But God will still be on the throne no matter who wins elections. Mas não importa quem ganha as eleições, Deus continuará no seu trono. After the attacks in America in New York on the World Trade Center, people were asking the question, where was God on 9/11? Depois dos ataques ao World Trade Center no 11 de setembro, as pessoas, muitas, se questionavam onde é que Deus estava no meio disto. And I had people ask me that, where was your God on September 11th, 2001? Isso aconteceu-me a mim mesmo, pessoas que me perguntavam onde é que estava o teu Deus neste acontecimento. I said he was the same place he was on September 10th, E eu apenas respondi, estava exatamente no mesmo sítio onde estava no dia 10 de setembro, and the same place he'll be on September 12th. e também no mesmo sítio onde estará no dia 12 de He setembro, was on the throne in heaven, no seu trono, no céu, in complete control of the entire situation. em completo controle de toda a situação. I find it so interesting that we are a people who like to have control. Acho muito interessante que nós somos estas pessoas que almejamos tanto ter o controle. We have this burning desire to be right. Temos este ardente desejo de estarmos certos. I remember when I pastored a local church that I had one of my families go on vacation. Recordo-me que, em tempos, quando pastoreava uma pequena igreja local, uma das famílias foi de férias. And when they came back, I asked them, well, how was the trip? E quando voltaram, eu perguntei-lhes, então, como é que correu? And the wife started right in. E a esposa começou logo a contar. Well, we got as far as the next city, and then we had breakfast at the pancake house. Bem, fomos até à cidade mais próxima e depois tivemos pequeno almoço numa casa de panquecas. And the husband broke in. He said, well, we actually got a little past the city. Bom, depois o esposo interveio e disse, bom, fomos um pouco mais além do que a cidade mais próxima. And it wasn't the pancake house, it was a family restaurant. E não era uma casa de panquecas, era um restaurante familiar. And I looked. E eu fiquei... She says, and then we drove for 3 more hours, and he broke in and said, well, it was only 2. E depois ela disse, e depois a seguir conduzimos durante mais 3 horas. E ele interveio e disse, afinal foram só 2. And I wanted to go, poof! E eu apenas lhes queria... What difference does it make? Que diferença é que isso faz? But we have to have control. Mas nós temos que ter In controle. fact, we even coined the phrase control freaks. Nós até usamos esta expressão dos control freaks, os maluquinhos pelo controle. I've never met anybody who was a self-control freak. Nunca conheci ninguém que fosse um freak do autocontrole.
They just want to control everybody else. Apenas gostamos de controlar todos os outros à nossa volta. We just don't like it if God has control. E também não é natural para nós gostarmos que seja Deus a ter o controle. In fact, the essence of sin in the Old Testament is contained in this verse. We will not have this man to rule over us. Na verdade, a essência do pecado no Velho Testamento está neste verso, que não teremos este homem a controlar-nos. That's the attitude of sin. No one's going to tell me what to do. Essa é a atitude do pecador. Ninguém me vai dizer o que é que eu devo fazer. We use the word Lord. The very word Lord speaks to God's sovereignty. Nós usamos a palavra Senhor e a própria palavra Senhor refere-se à soberania de Deus. And that is why it is absolutely essential that people come to Christ as Lord and Savior. E é por isso que é totalmente central e essencial que as pessoas se cheguem a Deus com estas palavras, Senhor e Salvador. That's the only way Christ is ever offered to sinners in the Bible. É essa a verdadeira forma que you said God or Jesus? That's the only way. Yes, that's the only way that Christ is offered. Peço perdão. Essa é a única forma que Cristo nos é oferecido na Bíblia. You know, we do not have the right to offer Christ to people in a way the Bible does not offer him. Nunca devemos oferecer às pessoas um outro Jesus que não este, que é a forma como a Bíblia nos oferece. You'll hear people say, I accepted Christ as my Savior when I was young and now I want him to be Lord. Poderás ouvir alguém, eu aceitei ao Senhor como o meu Salvador quando era mais novo e agora quero que Ele seja realmente Senhor. In fact, sometimes they'll say, I have come to make him Lord. Muitas vezes até poderás ouvir alguém dizer que eu filo meu Senhor. I don't know how to break this to you. You can't do that. E eu não sei como é que vos diga isto, mas vocês não podem fazer isso. God already made him Lord. Foi Deus que já se fez a Ele próprio Senhor. You can't do that. Não podem fazê-lo vocês. In fact, I once did a study in the Bible. The term Lord and Savior is used 631 times in the Bible. De facto, fiz já um estudo em tempos e estes termos, Senhor e Savior and Lord. Yes. Lord and Savior. Lord and Savior, portanto, Senhor e Salvador. Já é utilizado 631 vezes na Bíblia. You know how many times the term Savior and Lord is used? Sabem quantas vezes o termo Savior and Lord, Salvador e Senhor é utilizado? Zero. Zero. Not once. Nem uma única vez. You think that's significant? Acham que isso é significante? In American football, No futebol americano, where they very rarely use the foot, onde muito raramente usam o pé, the biggest margin of victory by any team was 222-0. a maior margem de vitória alguma vez tida por uma equipa contra outra foi 222-0. That's a big win. E é uma grande vitória. How about 631-0? E que tal 631-0? That's a much bigger win. É uma vitória bem maior. You people will watch soccer to see somebody score one goal in 3 hours. Vocês chegam a ver um jogo de futebol que dura quase 3 horas para ver um golo. Just running back and forth and back and forth and back E é and só forth. ali correr para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. 3 hours, you might get one goal. E provavelmente em 3 horas vem um golo. 631-0. 631-0. We have no right to offer Christ to people in a way that the Bible never does. Não temos o direito de oferecer Cristo às pessoas de uma forma que a Bíblia não nos oferece. He must be Lord in order for a person to be saved. Ele tem que ser Senhor para que a pessoa seja salva. We need to consider this when we think of God being sovereign, that everything God He does Himself. Precisamos ter isto em conta quando a pessoa quer que Deus seja verdadeiramente soberano sobre a sua vida. And all of God's attributes come into play here. E todos os atributos de Deus têm o seu papel a jogar aqui. If we simply say God is sovereign, that doesn't give us the full picture. Se apenas dissermos que Deus é soberano, isso não nos dá todo o enquadramento. Think of His other attributes. Pensem nos seus outros atributos. If God is powerful, He's powerfully sovereign. Se Deus é poderoso, então Ele é poderosamente soberano. In other words, He can not only decree something, He can make it happen. Ele não pode apenas decretar algo, Ele pode fazer com que aconteça. He is mercifully sovereign. Ele é misericordiosamente soberano. He's immutably sovereign. É imutavelmente soberano.
He is wise in his sovereignty. Ele é sábio na sua soberania. He is infinitely sovereign. É infinitamente soberano. In other words, there's no limits to his control. Noutras palavras, não existem limites ao seu controlo. I was once teaching a class in the United States, and I mentioned that God is an infinite being, that there are no limits to his being. Em tempos estava a dar uma aula nos Estados Unidos e mencionei que Deus é um ser que não tem limites. And someone in the class asked me, why can't there be two infinite beings? E então alguém nessa aula me perguntou, por que é que não pode haver dois seres infinitos? Two infinite beings? Dois? Wouldn't they bump into each other? Eles não iriam chocar um contra o outro? And then neither one of them's infinite. E depois aí já nenhum deles seria infinito. Sometimes I wonder why God gives people air if that's all they're going to use it for. Muitas vezes eu pergunto uma questão, porque é que Deus dá a algumas pessoas ar se é apenas para isso que vão usá-lo? God is powerfully sovereign. Deus é poderosamente soberano. He has the power to do whatever he wants to do. Ele tem o poder de fazer seja o que for que pretenda fazer. God is often referred to as the Lord of hosts. Muitas vezes Deus é mencionado como o Senhor dos Senhores? Das hostes? Ok, sim, certo. O Senhor All das the hostes. powers of heaven are at his bidding. Todos os poderes estão sob o seu domínio. God is mercifully sovereign. Deus é misericordiosamente soberano. He always has his own glory and our good in everything he decrees. Tem sempre a sua glória e o nosso bem em vista em tudo aquilo que decreta. God is unchangeably sovereign. Ele é imutavelmente soberano. He was in control before he created anything. Estava em controle antes sequer de ter criado seja o que fosse. He's Fosse in o que control fosse. now. E está em controle agora mesmo. He will always be in total control. E estará sempre em total controle. Nothing happens outside his authority or without his permission. Nada pode acontecer fora da sua autoridade ou sem a sua autorização. You remember when Satan came to God about Job? Relembrem-se quando Satanás veio até Deus sobre Jó. He had to get God's permission before he could afflict Job. Antes de ele poder afligir a Jó, teve que ter a permissão do próprio Deus. You remember in the New Testament, Christ comes to Peter. Relembrem-se no Novo Testamento, quando quando Cristo vem até Pedro. And he says, Peter, Satan has been given permission to sift you like wheat. Ok. This one is hard. Diablo. Yes, that's true. Permisión. Yes. E Jesus fala a Pedro que o diabo tem a permissão. Ok. De esmagar como a trigo. Sim, peneirar, sim. Between all of us, we're going to get this right. Entre todos nós havemos de chegar lá. And then Jesus says, but when you return, strengthen the brothers. Mas Jesus depois diz, quando voltar... Não, eu não estou a conseguir apanhar esta expressão, todo o termo. You're speaking Portuguese to me No, not to you. and expecting me to understand it. Ok, mas a ideia, se apanhei bem, é que... Diablo, permisión, Pedro. A ideia, se apanhei bem, é que em tudo isto, ainda assim, ele seria fortalecido e exaltado. He didn't say if you return. Então, ele não diz se tu voltares. He didn't say I hope you Não return. diz eu espero que voltes. He said when you return. Quando voltares? How did he know that Peter would E return? como é que ele saberia que Pedro Because he says voltasse? I have prayed for you. Porque ele diz que orou por ele. You know why Peter made it back and Judas never did? E sabem porque é que Pedro voltou e Judas nunca? Christ prayed for Peter. Porque Cristo orou por Pedro He didn't pray for Judas. e não por Judas. God is infinitely sovereign. Então, Deus é infinitamente soberano. The psalmist says his kingdom rules over all. O salmista diz que o seu reinado é soberano sobre todos. God sovereignly decreed that each and every one of you would be here this afternoon. Deus soberanamente decretou que cada um de nós estaria aqui esta tarde. How do I know that? Como é que eu sei isso? Because you're here. Porque estás aqui. And because you're here, there is absolutely no chance
that you were ever not going to be here. E se estás aqui, então é porque nunca houve a mínima hipótese de que estarias noutro local que não aqui. But you say, but I chose to come. E poderás dizer, mas fui eu que escolhi vir aqui. Yes. Sim. You see, it's both. Mas estás a ver, na realidade, são ambas as coisas. God decreed it would happen. You chose to happen. You're here. Deus decretou que havia de acontecer, tu escolheste que assim fosse, estás aqui. But does God's sovereignty bring a shrug of the shoulders on our part? Mas será que a soberania de Deus nos retira algum peso? You are an active participant in God's sovereignty. You are not passive. Nós não devemos ser passivos, somos ativos dentro deste plano da soberania de Deus. If God has ordained that someone will be saved, He has also ordained that someone will preach the gospel to him. Se Deus decretou que alguém há de ser salvo, Ele também decretou que alguém terá que pregar o Evangelho para essa pessoa. You know what this should mean to us? It should be of great comfort. O que é que isto deve significar para nós? Deve ser um grande conforto. The all-wise, O omnisciente, all-knowing, omnisciente, todo-poderoso, all-merciful, todo misericordioso, all-powerful, todo-poderoso. all-good God is in complete charge. O plenamente bom Deus está em total controle. And if somebody's got to be in charge, wouldn't you rather it be God? E se alguém tem que estar em controle, não preferirias que fosse exatamente Deus? The songwriter wrote this, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" O salmista escreveu que o Senhor... O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for this truth. Pai querido, nós te agradecemos por esta verdade. May we live in light of its accuracy. Que nós possamos viver à luz da sua acuidade. And may we be grateful that you are in control. E que possamos estar gratos que tu estás no controle. For the glory of Christ, amen. Para a glória de Cristo. Amém.